Maracujá é dinheiro certo? É uma máquina de fazer dinheiro mesmo? Pessoal, hoje eu vou estar respondendo essa pergunta que ela é um pouquinho capciosa, tá certo? Um pouquinho capciosa, que a gente tem alguns detalhes que a gente tem que mencionar, então é muito importante que você assista esse vídeo até o final para você entender o que eu estou falando, o que eu estou tentando passar aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos logo ser bem direto e objetivo, pelo menos até onde der para ser, né? Mas assim, maracujá é dinheiro certo? Ter um pomar de maracujá é dinheiro certo no seu bolso? Sim, tá bom? Sim, é uma cultura que produz rápido, é uma cultura que produz bastante em pouca área, é uma cultura que você consegue vender bem no mercado, você consegue ter uma saída inclusive boa, né? Tem uma demanda alta do mercado aqui no Brasil, em todas as regiões, tá certo? Então, sim, é dinheiro certo, é uma máquina de fazer dinheiro. Mas você tem que fazer o manejo adequado, pessoal. Se você não fizer o manejo de forma adequada, eu vou falar as etapas de manejo que tem que se preocupar aqui, mas se você não fizer o manejo de forma adequada, pessoal, isso aqui se torna realmente uma máquina, na verdade, dá prejuízo, tá bom? Então, tem os dois lados. Se você fizer o manejo adequado, direitinho e tudo mais, você vai ter uma boa produtividade, você vai ter um bom retorno, isso é verdade. Vou falar as etapas já para vocês de manejo que a gente tem que se atentar. Mas, se você não fizer o manejo adequado, você vai se afundar em contas, em despesas, em custos de produção e você não vai ter lucro. Então, antes de entrar em mais detalhes sobre essa resposta, né, destrinchar um pouquinho mais, aproveita para você se inscrever, deixar seu like também aqui no vídeo, tá certo? Aproveita e olha aqui, clica em Seja Membro para você olhar os nossos planos do clube de membros aqui no canal, para você se tornar membro, que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a um grupo no WhatsApp comigo e com outros produtores para a gente conversar. Você não fica calado lá enquanto eu estou falando sozinho, todo mundo conversa lá, é muito bacana, todo mundo se ajuda, tá? Tem acesso ao nosso curso de manejo do maracujá. Se você quiser ter um manejo adequado para poder lucrar com o maracujá, já é um excelente começo você se tornar membro do canal, porque você vai ter acesso a esse curso que eu abro todo o nosso manejo para vocês, tá bom? Além do mais, dependendo do plano que você escolher, você tem acesso aos nossos e-books completos também, que inclusive já tem e-book do maracujá sobre produção de mudas. Vai estar aqui inclusive o link do e-book aqui na descrição e no comentário fixado para você adquirir, caso você não seja membro, tá bom? Então, beleza, vamos destrinchar um pouquinho agora essa resposta, para ficar um pouquinho mais interessante, né? Quando a gente fala de manejo adequado, a gente está se referindo a que etapas de manejo? Vamos ser um pouquinho mais claro. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que garantir que nossas mudas que nós estamos levando para o campo são mudas saudáveis e de alta qualidade, tá certo? O nosso e-book, inclusive, de produção de mudas de maracujá, ajuda você a produzir esse tipo de muda de alta qualidade para você trazer para o campo, tá? Então, primeiro de tudo é você ter mudas de alta qualidade. Se você tiver mudas de baixa qualidade, pode esquecer que você já começou muito errado e já é um passo muito grande para você ter muitos prejuízos daqui para frente. Então, mudas são importantíssimo na cultura do maracujá e, na verdade, em todas as culturas, né? Só que o maracujá, como é tiro curto, que você tem uma produção rápida e tudo mais, aí, se você tiver mudas de baixa qualidade, você não vai ter esse grande benefício da cultura do maracujá, que é justamente a produção rápida, a alta produtividade. Então, não vale a pena, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o espaçamento adequado, tá, pessoal? O espaçamento adequado do nosso plantio, do nosso pomar. Vocês estão vendo aqui um espaçamento do nosso. A gente já falou em outros vídeos esse espaçamento. Vamos deixar aqui na descrição para vocês assistirem os vídeos completos. Mas o espaçamento é fundamental, pessoal. Tanto para a sua planta se desenvolver, como para você realizar seu manejo. Então é interessante que você consiga pesar as duas coisas. Pô, vou fazer um espaçamento aqui que facilite meu manejo, porque eu fazendo um manejo adequado de roçagem, de outras coisas que eu vou falar para vocês daqui a pouco, ajuda eu a ter um bom resultado. E um manejo também que eu consiga botar alguma quantidade boa de plantas nesse mesmo espaço para que eu tenha uma boa produtividade. Então, o espaçamento é importante para você balancear isso. Facilidade de manejo e qualidade do manejo, no caso também, e quantidade de plantas, que vai ser muito importante para você produzir. Outra coisa sobre o espaçamento, pessoal, sobre o esquema de plantio também, que é muito interessante de ressaltar, é a questão da luminosidade, tá certo? O maracujá ele precisa de bastante luminosidade, então um espaçamento adequado, um espaçamento e uma localização adequada também do pomar vai garantir que a gente tenha um bom aproveitamento de luminosidade. E isso aí é um bom passo para a gente alcançar realmente nossos objetivos de produtividade que a gente almeja, certo?
A terceira etapa, a terceira prática que a gente tem que ficar atento ao nosso manejo, pessoal, para a gente ter um bom resultado, é a adubação, tá certo? Então, você tem que fazer uma boa adubação, tem que ter um bom cronograma de adubação, fornecendo macronutrientes, fornecendo micronutrientes. A gente já falou sobre todas as adubações daqui no nosso pomar, vai estar aqui na descrição cada um dos links de adubação para você acompanhar como nós fazemos. Então, a adubação é muito importante porque você não pode deixar faltar nutrientes para a sua planta. Você tem que entender que falta de nutriente para a planta, déficit nutricional da planta, pessoal, não gera só baixa produtividade, gera outros prejuízos como a maior susceptibilidade a doenças. Então a sua planta vai estar mais suscetível a doenças, tá? E doenças envolve o quê? Envolve perda de produtividade, muitas vezes perda da planta, envolve custos para você poder tratar aquela planta doente, que defensivo é caríssimo, então a gente evita o máximo possível fazer tratamento com defensivos para o maracujá, tá certo? É o que acaba muitas vezes eliminando nosso lucro totalmente. Então, assim, a adubação envolve o fornecimento de nutrientes, mas não é só isso, tá certo? A adubação vai influenciar na saúde da sua planta de forma geral e em etapas posteriores também e no seu bolso, tá bom? Então, vamos ficar atento à adubação também. Outra coisa que a gente precisa fornecer além dos nutrientes para nossa planta, pessoal, é água. Tá certo? O maracujá, para ele produzir bem, para ele atingir o potencial produtivo que é altíssimo da cultura do maracujá, que chega até a alguns experimentos já mostram que chega a 70 toneladas por hectare de maracujá, você precisa ter irrigação para poder suprir essa demanda hídrica do maracujá, tá certo? Você precisa ter essa suplementação hídrica do maracujá para que ele não passe por estresse hídrico ao longo de uma determinada época do ano, porque isso aí vai realmente derrubar a produtividade do seu maracujazeiro, do seu pomar. Por isso que eu sempre reforço aqui para vocês, pessoal, irrigação é fundamental. E irrigação realmente, vou falar uma coisa para vocês, é um divisor de águas no seu pomar, no seu plantio de forma geral, tá certo? E eu sei que, todo produtor tem essa preocupação porque é um investimento alto. Eu sei que todo produtor tem vontade de irrigar, mas eu sei que a preocupação e sem saber por onde começar também acaba freando essa vontade dele. O que acontece, pessoal? Sabendo disso e por experiência própria, tá? Porque a gente teve também toda essa preocupação, teve essas dificuldades no início, a gente se inscreveu no Irriga Brasil, tá certo? Hoje a gente é aluno do Irriga Brasil, até hoje nós somos, já assistimos várias vezes as aulas, tá? Tem ajudado bastante a gente aqui no nosso manejo. Nós temos, inclusive, feito nosso manejo de irrigação e melhorado ele usando o Irriga Brasil. O Irriga Brasil, pessoal, para quem não conhece, é um curso do Dr. Enoch que ensina de forma prática como você dimensionar e montar seu sistema de irrigação para o seu plantio, tá certo? Ele ajuda você a escolher a bomba certa, a tubulação ideal, emissores ideais, montar direitinho, fazer o seu projeto de forma prática, objetiva e simples, tá certo? Então, a gente agora tem uma parceria com o Dr. Enoch, estamos disponibilizando aqui um link para você poder se inscrever no Irriga Brasil. Aproveita porque tá com um custo-benefício sensacional, menos de R$150. Menos de R$150 você tem direito a tudo isso no Irriga Brasil. E como eu falei para vocês, pessoal, é um negócio espetacular, tá bom? Então aqui, ó, descrição e comentário fixado, vai ter o link para o Irriga Brasil. Se inscreve que eu tenho certeza que vai ajudar muito você a implantar irrigação no seu pomar. Outra etapa que é fundamental, pessoal, a correção do solo, tá certo? Antes da gente plantar as nossas mudas, a gente tem que fazer a correção do solo adequada, tá certo? Corrigir o pH do solo, melhorar a fixação de fósforo, corrigir, se for o caso, neutralizar, na verdade, o alumínio, melhorar o percentual de matéria orgânica. Essa correção que envolve todos esses processos aí, pessoal, é fundamental para a nossa planta ter um bom desempenho no campo, para ela poder ter um bom desenvolvimento radicular, para ela ter um bom aproveitamento dos nutrientes no solo, tá certo? Porque, vou dar um exemplo para vocês, se a gente não fizer a correção do pH, por exemplo, tiver um pH muito ácido no nosso solo, muitos nutrientes que a gente vai disponibilizar, ou que já estão disponíveis no solo, vão ser indisponibilizados por conta da acidez. A acidez ela tem essa capacidade de indisponibilizar nutrientes. Então, o que vai acontecer? Você vai adubar, o solo vai reter aquele nutriente e a sua planta não vai absorver. Então, essa correção é fundamental para isso, tá bom? A gente não pode esquecer dessa etapa e vacilar nela logo no início. E a última, mas não menos importante, é a etapa de
controle de pragas e doenças, pessoal. A gente tem, o maracujá é uma cultura bem melindrosa, tá certo? Então a gente tem realmente várias pragas e doenças que atacam o maracujá em várias regiões do país e das mais variadas formas possíveis, tá certo? Então a gente tem que se atentar para isso, tem que fazer o manejo de controle de pragas e doenças aqui adequadamente. No nosso primeiro pomar que nós fizemos, pessoal, nós tivemos muito trabalho com controle de pragas e doenças porque a gente era inexperiente, a gente não sabia o que ia aparecer na nossa frente a partir do momento que a gente implantasse o pomar do maracujá aqui. E apareceram pragas da nossa região, tá certo? Que a gente não encontrou lugar nenhum falando sobre isso, mas apareceram aqui e a gente teve impacto na produção sim, tá certo? Só que todo o resto do nosso manejo, que eu falei para vocês agora, estava sendo bem feito e a gente não teve um prejuízo tão grande, tá? E aí a gente ajustou esse controle de pragas e doenças corretamente, eliminamos esses problemas e agora a gente está tendo um excelente resultado com o nosso pomar de maracujá. Não é à toa que nós expandimos ele esse ano, que é o pomar do zero que a gente está mostrando na nossa série de vídeos, tá? Então, cumprindo tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, né? Pô, Ricardo, tanta coisa assim, tem que ser tudo isso, pessoal. Não tem jeito, porque tá tudo interligado. Todas as etapas que eu falei para vocês estão interligadas entre si. Então, se você vacilar numa, pode ter certeza que vai impactar nas outras. Então, cumprindo tudo isso que eu falei para vocês, maracujá é sim uma máquina de fazer dinheiro. É dinheiro certo, tá certo? Mas não adianta a gente olhar com olhos de renda passiva. Maracujá não é renda passiva. Digo mais para vocês, maracujá não é nem uma aposentadoria, tá bom? Porque o maracujá ele envolve muito trabalho, tá certo? Envolve muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muito planejamento, tá bom? Então, uma frase do professor Bruno Viana, que é um dos maiores especialistas de maracujá aqui do Brasil, ele fala assim: o maracujá não é para você se aventurar. Acho que é alguma coisa assim, desculpa, Brunão, se eu estiver parafraseando errado. Maracujá não é para você se aventurar, tá certo? Maracujá você tem que fazer com planejamento, você tem que fazer com técnica, tem que fazer com critério para dar resultado, certo? E não é uma aposentadoria, pessoal, justamente porque envolve tanto trabalho, que eu falei para vocês, como riscos, tá certo? Riscos. Porque o maracujá, pessoal, como eu falei para vocês, é uma cultura melindrosa, tem muitos detalhes que podem influenciar nisso aí, tá certo? Em muitas regiões do Brasil, você tem aí a virose do maracujá, que é uma doença que ela é devastadora para o maracujá. Então, não tem como a gente chamar de aposentadoria algo que tem risco desse jeito. Na verdade, eu acredito até que nada na agricultura a gente pode considerar como uma aposentadoria. Porque na agricultura a gente está lidando com uma das coisas mais incertas e instáveis que existe, que é a natureza. A natureza está em constante modificação e transformação desde que o mundo é mundo, tá certo? Há milhares de anos, tá bom? Então, não tem como a gente considerar isso, esse risco que é trabalhar com a natureza, como uma aposentadoria. Então, a gente não pode entrar na cultura do maracujá, eu diria nem na agricultura de forma geral, com essa cabeça de renda passiva, de aposentadoria, porque isso aí é realmente a fórmula para você ter uma frustração, tá bom? Se você quiser ter o seu pomar de maracujá em casa, doméstico e tudo mais, para você curtir a sua aposentadoria, beleza, outra situação, mas você depender disso como uma fonte de renda, não considere isso como uma fonte de renda passiva, porque não é, beleza? Pessoal, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like, deixar aquele comentáriozinho. Você não sabe o quanto o seu comentário é valioso aqui pra gente. Quem está chegando ao final do vídeo, pessoal, isso aqui foi um vídeo para a gente trocar uma ideia, esclarecer algumas coisas, dar a minha opinião sobre esse assunto, né, que é dinheiro e produção do maracujá. Deixar meus 10 centavos aqui para ajudar vocês, tá bom? E vamos ficando por aqui, galera. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!